Sermão do Monte, capítulo 60, parte 3, conclusão. Isso é algo que acontece ainda hoje. Podem-se ler ou ouvir sermões que parecem não ser outra coisa senão uma série de citações extraídas de várias obras publicadas. Isso transmite a impressão de erudição e de uma sólida cultura. Estamos informados do fato que os escribas e os fariseus muitos se orgulhavam de sua grande erudição. Eles repeliram a Nosso Senhor com sarcasmo, comentando: como esse homem pode ser um erudito se nunca frequentou as nossas escolas? Isso aponta para o fato que a mais notável característica do método de Jesus Cristo era a ausência de intermináveis citações. O que mais havia de surpreendente na técnica empregada por Jesus era a sua originalidade. Ele continuava insistindo: eu, porém, vos digo, e não tal ou qual pessoa disse que. Jesus sempre dizia: eu, porém, vos digo. Havia um frescor no ensino de Jesus. Todo o seu método de ensino era diferente. A sua própria aparência era diferente. Toda a sua atitude para com a didática era diferente. O seu método de ensino se caracterizava pela sua originalidade de pensamento e de método de apresentação, tanto na maneira quanto naquilo que ele ensinava. Mas, como é natural, o fator mais espantoso de todos era a confiança e a segurança com as quais Jesus falava. Isso transparece desde o início do seu sermão, até mesmo quando ele estava proferindo aquelas grandes bem-aventuranças. Ele começou dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. E então, porque deles é o reino dos céus. Não houve qualquer sinal de dúvida e questionamento quanto a isso. Jesus não falava sobre meras possibilidades ou sobre meras suposições. Aquela sua extraordinária segurança e autoridade era algo que ele deixou manifesto desde que abriu a boca pela primeira vez. Entretanto, imagino que o que realmente deixou aquela gente pasmada acima da grande autoridade que ele manifestava foi o que ele dizia e, em particular, o que ele dizia a respeito de si mesmo. Sem a menor sombra de dúvida, isso deve tê-los deixado espantados e atônitos. Meditemos novamente nas coisas que ele disse, antes de tudo, acerca dos seus próprios ensinamentos. Ele continuava fazendo observações que chamavam a atenção para o seu ensino, bem como para a sua atitude em relação a esse ensino. Tomemos, para exemplificar, a frequência com que, em Mateus 5, ele disse algo como: ouvistes que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus não hesitava em corrigir os ensinamentos dos fariseus e de suas autoridades. As palavras pelos antigos, segundo você deve estar lembrado, representavam certos fariseus e a exposição que eles faziam da lei mosaica. Cristo não hesitava em pôr essas opiniões para um lado, para então corrigi-las. Aquele artesão, aquele carpinteiro que jamais frequentara as escolas, estava dizendo: eu, porém, vos digo, reivindicando uma autoridade superior para si mesmo e para o seu ensino. Jesus, na verdade, nunca se mostrou hesitante ao asseverar, por meio dessa expressão: eu, porém, vos digo.
que ele, e somente ele, era capaz de oferecer a interpretação espiritual da lei mosaica. Todo o seu argumento era que o povo judeu jamais percebera o intuito ou o conteúdo espirituais da lei de Moisés, porquanto interpretavam-na erroneamente e a reduziam a um mero nível físico, enquanto eles não chegassem a cometer adultério físico, pensavam que estavam cumprindo a lei. Eles não percebiam que Deus leva em conta o coração, os desejos, o espírito. Por conseguinte, Jesus apresentou-se diante dos seus ouvintes como o único verdadeiro intérprete da lei. Ele diz que somente a sua interpretação exprime o significado da lei. De fato, não hesita em referir-se a si mesmo e a considerar-se como o legislador. Eu, porém, vos digo. Além disso, você deve estar lembrado de como, no fim do seu sermão, Jesus apresentou essa ideia de maneira ainda mais explícita ao afirmar: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. É necessário observarmos o sentido que Jesus vinculava às suas próprias declarações. Ao assim falar, portanto, ele estava dizendo igualmente, ao mesmo tempo, alguma coisa sobre si mesmo. Naquela oportunidade, Jesus estava se utilizando daquele aterrorizante quadro das duas casas. Ele já falara sobre o julgamento e colocara tudo em termos de estas minhas palavras. É como se ele estivesse asseverando: quero que vocês ouçam com atenção estas minhas instruções e quero que vocês as ponham em prática, estas minhas palavras. Vocês percebem quem eu sou e, por conseguinte, a importância daquilo que estou dizendo? Portanto, verificamos que naquilo que Jesus disse a respeito da sua doutrina, também estava fazendo um tremendo pronunciamento acerca de si próprio. Jesus, pois, reivindicava para si mesmo uma autoridade sem rival. Entretanto, não somos deixados ao sabor de simples interferências e implicações, porquanto as alusões que Jesus fez a si mesmo não foram apenas referências indiretas. Você já levou em conta as alusões diretas que Jesus fez a si mesmo nesse Sermão do Monte? Vamos considerá-las na ordem em que elas aparecem. Primeiramente, no versículo 11, quando Jesus acabara de apresentar as bem-aventuranças, ele passou a dizer: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Que notável e admirável declaração foi essa! O Senhor não disse: bem-aventurados sois quando, por causa desse ensino, vos injuriarem e vos perseguirem. E também não disse: bem-aventurados serão vocês quando, ao desejarem executar esse elevado e alto ensino, vocês tiverem de sofrer perseguições ou talvez até a morte. Ele não disse: se vocês sofrerem isso em nome do Pai que está nos céus, então serão bem-aventurados. Nada disso, mas ele mencionou: por minha causa. É incalculável a insensatez daqueles que afirmam que se interessam pelo Sermão do Monte como um ensinamento meramente ético, moral e social. Aqui, antes de Jesus voltar a atenção para a ideia de se voltar a outra face aos ofensores e outras coisas que aquela gente tanto gosta, Jesus assevera que deveríamos estar prontos para sofrer por sua causa,
que poderíamos até mesmo sofrer perseguições por sua causa e que talvez até tenhamos de morrer por sua causa.